por sua própria força, por sua astúcia ou por suas conexões humanas. É Deus quem ergue, é Deus quem promove. É Deus quem abre portas que nenhum homem pode fechar e fecha portas que nenhum homem pode abrir. Quando olhamos para as páginas sagradas da Palavra de Deus, vemos esse padrão se repetir incontáveis vezes. José, o sonhador, teve visões gloriosas sobre feixes de trigo que se curvavam diante dele e sobre o sol, a lua e as estrelas que lhe prestavam reverência. Mas antes de se sentar no trono do Egito como vice-rei da nação mais poderosa do mundo antigo, ele teve que descer às profundezas da cova onde seus próprios irmãos o lançaram, ser vendido como escravo por 20 moedas de prata, servir na casa de Potifar, ser falsamente acusado pela esposa de seu senhor e definhar por anos esquecido nas masmorras do cárcere real. Por que Deus permitiu que José passasse por tudo isso? Porque o Senhor não cumpriu imediatamente os sonhos que Ele mesmo havia dado ao jovem pastor? Porque o Altíssimo estava moldando o caráter do futuro governante. Deus estava esmagando todo o resquício de vaidade, toda sombra de orgulho, toda tendência à autossuficiência que poderia corromper o coração de José quando ele, finalmente, recebesse o poder para governar milhões de pessoas e administrar as riquezas de uma nação inteira. Veja, meu amigo, que durante os anos de humilhação, José nunca murmurou contra Deus. Ele nunca questionou a justiça divina. Mesmo quando estava preso injustamente, a Escritura nos diz que o Senhor estava com José. Gênesis 39, 21. Mesmo na prisão, Deus abençoou tudo o que José fazia. O Senhor estava preparando seu servo para o momento certo, para o tempo perfeito da exaltação divina. Se hoje você se encontra numa cova figurativa, se você foi traído por pessoas em quem confiava, se você está enfrentando acusações falsas ou se sente esquecido nas prisões das circunstâncias adversas, não murmure contra o Senhor. Não questione a sabedoria daquele que vê o fim desde o princípio. Deus está polindo você, moldando seu caráter, construindo em você a humildade necessária para que, quando Ele finalmente te levantar, o poder não corrompa o propósito divino para a sua vida. Consideremos também o exemplo extraordinário de Davi, o doce salmista de Israel. Quando ainda era um jovem pastor cuidando das ovelhas de seu pai nos campos de Belém, o profeta Samuel chegou à sua casa carregando o chifre de óleo da unção real. Ali, diante de seus irmãos mais velhos e mais experientes, o homem de Deus derramou o óleo sagrado sobre a cabeça do rapaz ruivo de olhos belos, declarando-o como o futuro rei de Israel. Naquele momento, o Espírito do Senhor se apossou de Davi de maneira poderosa e permanente. Mas quantos anos se passaram entre a unção e a coroação? Quanto tempo Davi teve que esperar nas cavernas de En-Gedi, fugindo da lança assassina de Saul, vivendo como um fugitivo em sua própria terra, sendo perseguido como um criminoso, quando na verdade era o ungido do Senhor. Foram longos anos de provação, de teste, de refinamento. Deus estava ensinando ao futuro rei lições que ele jamais poderia aprender no conforto de um palácio. Nas cavernas escuras e úmidas, Davi aprendeu a depender completamente do Senhor. Foi ali que ele compôs alguns dos salmos mais belos e profundos que já foram escritos. Foi na adversidade que o coração de Davi se tornou um coração segundo o coração de Deus. Quando ele finalmente se assentou no trono de Israel, tinha em si a humildade, a sabedoria e a dependência divina necessárias para governar o povo de Deus com justiça e misericórdia. Amigo querido, se você foi ungido por Deus para um propósito específico, se você sente em seu coração o chamado divino para algo grande,
mas está vivendo hoje em cavernas de adversidade, nas montanhas da solidão ou nos desertos da espera, saiba que Deus não esqueceu de você. Ele está preparando você. Cada lágrima derramada no secreto, cada oração feita na madrugada silenciosa, cada momento de aparente abandono está sendo usado pelo Senhor para moldar em você o caráter que será necessário quando chegar o tempo da sua exaltação. O primeiro sinal de que Deus está preparando você para te exaltar é que Ele começa a tratar o orgulho escondido em seu coração. Talvez você tenha sonhos grandes, e isso não é problema, porque Deus é o Deus dos sonhos impossíveis. Mas antes de nos dar uma plataforma pública, antes de nos colocar numa posição de influência, antes de abrir diante de nós portas de oportunidade que podem impactar milhares de vidas, o Senhor trabalha em nosso interior para garantir que o poder não corrompa o propósito. O orgulho é um inimigo sutil e perigoso. Ele pode se esconder nas motivações mais nobres, pode se disfarçar de zelo espiritual, pode se mascarar de desejo de servir a Deus, mas o Senhor conhece o coração humano melhor do que nós mesmos. Ele vê cada motivação oculta, cada desejo de reconhecimento, cada busca por glória pessoal que pode estar misturada com nossas aspirações mais santas. Por isso, antes da exaltação, vem sempre um período de humilhação. Não é crueldade divina, é amor paternal, não é castigo, é correção, não é abandono, é preparação. Deus permite que enfrentemos situações que expõem nosso orgulho, que revelam nossa necessidade de dependência total dele, que nos quebrantam até o ponto onde podemos dizer sinceramente: Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Durante meus anos de ministério, vi essa verdade se repetir incontáveis vezes. Homens e mulheres com grandes chamados de Deus passaram por períodos de aparente fracasso, de portas fechadas, de sonhos adiados, antes que o Senhor os levantasse para cumprir o propósito eterno que Ele havia planejado para suas vidas. E em cada caso, esses períodos de humilhação produziram neles uma humildade genuína, uma dependência total de Deus e uma sabedoria que só vem através da experiência das águas profundas. Lembro-me de um jovem pregador que conheci no início do meu ministério. Ele tinha um talento extraordinário para comunicar a palavra de Deus, uma unção poderosa quando falava e sonhos grandiosos de pregar para multidões ao redor do mundo. Mas Deus permitiu que ele passasse por anos de ministério obscuro, pregando em pequenas igrejas rurais, enfrentando dificuldades financeiras, sendo rejeitado por denominações maiores que não reconheciam seu talento. Durante esses anos, observei como o Senhor estava moldando o caráter daquele jovem. Ele aprendeu a valorizar cada alma individual, a não desprezar os pequenos começos, a encontrar satisfação em servir a Deus mesmo quando ninguém estava aplaudindo. Quando finalmente chegou o tempo da sua exaltação, quando Deus abriu portas para que ele pregasse para milhares de pessoas, ele tinha em si a humildade e a sabedoria necessárias para lidar com o sucesso sem se corromper. Você precisa entender, meu querido irmão, que Deus não está interessado apenas em usar você, Ele está interessado em transformar você. Ele não quer apenas que você seja um instrumento em suas mãos. Ele quer que você seja um instrumento purificado, refinado, moldado segundo a imagem de seu Filho Jesus Cristo. E esse processo de purificação e refinamento muitas vezes requer o fogo da adversidade, o martelo da provação e a pressão das circunstâncias difíceis. O segundo sinal de que Deus está preparando você para a exaltação é que Ele fecha portas humanas para abrir as portas divinas.
Esta é uma das lições mais difíceis de aprender na escola da fé, mas é uma das mais importantes. Quando Deus tem um plano específico para a sua vida, Ele frequentemente remove as alternativas humanas para que você seja forçado a confiar completamente nele. Vejamos novamente o exemplo de Abraão, o pai da fé. Deus o chamou para sair de sua terra, de sua parentela e da casa de seu pai, para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão teve que deixar tudo o que era familiar, tudo o que representava segurança humana, todos os apoios terrenos em que poderia confiar. Por quê? Porque Deus queria que a fé de Abraão estivesse fundamentada exclusivamente nele, não nas circunstâncias favoráveis ou nas seguranças humanas. Da mesma forma, Moisés teve que deixar o palácio de Faraó, com todos os seus privilégios e oportunidades humanas, para se tornar um pastor de ovelhas no deserto de Midian por 40 anos. Ali, longe dos luxos do Egito, longe das possibilidades de grandeza humana, Deus moldou o caráter do futuro libertador de Israel. Quando finalmente chegou o tempo de Moisés liderar o êxodo, ele tinha aprendido a dependência total de Deus e a humildade necessária para ser usado pelo Altíssimo. Se hoje Deus fechou aquela porta de emprego que você tanto desejava, se aquele contato importante não respondeu às suas tentativas de aproximação, se aquela oportunidade que parecia perfeita simplesmente desapareceu sem explicação, não interprete isso necessariamente como castigo ou abandono divino. Pode ser que o Senhor esteja fechando portas humanas para abrir portas divinas. Pode ser que Ele esteja tirando seus olhos dos homens para que, quando a exaltação vier, todos saibam que foi Deus quem agiu, não foi estratégia humana ou conexão terrena. O Senhor declarou através do profeta Isaías: Eu sou o Senhor, a minha glória não darei a outrem. Isaías 42:8. Quando Deus exalta alguém, Ele quer que toda a glória seja dada a Ele. Por isso, Ele frequentemente remove todas as possibilidades de você atribuir seu sucesso a fatores humanos. Ele fecha portas que você estava tentando abrir por sua própria força, para que quando Ele abrir a porta certa no tempo certo, seja inquestionavelmente claro que foi o braço do Senhor que agiu. Durante os anos de espera, é natural que você sinta frustração. É humano que você questione porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você planejou. Mas preciso que você compreenda que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Lembro-me de uma conversa que tive com um empresário cristão que havia perdido tudo durante uma crise econômica. Ele havia construído um império comercial ao longo de décadas, empregava centenas de pessoas e era respeitado em sua comunidade. Mas em questão de meses, uma série de circunstâncias adversas destruiu tudo o que ele havia construído. Quando nos encontramos, ele estava devastado, questionando se Deus o havia abandonado. Passei horas conversando com aquele homem, explicando-lhe que às vezes Deus permite que perdemos o que construímos com nossas próprias forças para que possamos receber algo muito maior que Ele quer nos dar. Anos depois, esse mesmo empresário desenvolveu um ministério de restauração financeira que impactou milhares de famílias em dificuldades. Ele me disse que nunca teria tido a compaixão nem a credibilidade necessárias para esse ministério, se não tivesse passado pelo vale da perda total. Você vê, meu amigo,
que Deus frequentemente permite que perdamos o que construímos com nossas próprias forças para que possamos receber o que Ele quer construir através de nós. Ele fecha as portas que nós abrimos para abrir as portas que somente Ele pode abrir. E quando Deus abre uma porta, nenhum homem pode fechá-la. Quando Ele fecha uma porta, nenhum homem pode abri-la. O terceiro sinal de que Deus está preparando você para a exaltação é que Ele te sustenta pela graça, exatamente onde sua força natural não consegue alcançar. Este é um dos milagres mais sublimes da vida cristã. Descobrir que quando você chega ao fim de suas próprias forças, é exatamente ali que a força de Deus se manifesta de maneira mais poderosa. O apóstolo Paulo experimentou essa verdade de forma profunda. Ele recebeu o que chamou de um espinho na carne, uma aflição que o humilhava constantemente e o lembrava de sua dependência total da graça divina. 3 vezes ele orou ao Senhor pedindo que removesse aquela dificuldade. Mas a resposta de Deus foi: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12, 9. Paulo então fez uma descoberta revolucionária. Ele podia se gloriar em suas fraquezas, porque era exatamente através delas que o poder de Cristo se manifestava. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então, sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Durante meus anos de ministério evangelístico, preguei em mais de 180 países. Vi milhões de pessoas se renderem a Cristo em nossas cruzadas. Mas posso testemunhar que em cada uma dessas ocasiões, nos bastidores, antes de subir ao púlpito, eu me sentia completamente inadequado para a tarefa que tinha diante de mim. Quantas vezes, sozinho em meu quarto de hotel, clamei ao Senhor: "Pai, eu não posso fazer isso sozinho. Se o Senhor não me ajudar, eu vou fracassar completamente." E sabe o que acontecia? A graça de Deus me carregava. O poder do Espírito Santo me revestia. As palavras que eu havia preparado se transformavam em espadas do Espírito que penetravam nos corações mais endurecidos. Pessoas que jamais haviam mostrado interesse espiritual vinham correndo ao apelo do altar com lágrimas nos olhos, e eu sabia, sem sombra de dúvida, que aquilo não era resultado de minha eloquência ou capacidade humana. Era a graça de Deus operando através de um vaso quebrantado e dependente. Se você olha ao redor hoje e não vê apoio humano, se não vê recursos suficientes para cumprir o que Deus colocou em seu coração, se não vê saída natural para as circunstâncias que está enfrentando, mas ainda assim permanece de pé, ainda assim não desiste, ainda assim continua crendo contra toda a esperança humana, saiba que é a graça de Deus que te está segurando. É o poder invisível do Espírito Santo que está te sustentando. É a fidelidade divina que está te mantendo firme, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. A graça de Deus não é apenas favor imerecido, é poder capacitador. É a força divina que nos permite fazer o que não podemos fazer por nós mesmos. É a provisão sobrenatural que supre nossas necessidades quando não há recursos humanos disponíveis. É a paz que excede todo entendimento que guarda nossos corações e mentes, mesmo no meio das tempestades mais violentas. Lembro-me de uma viúva que conheci durante uma de nossas cruzadas na América Latina. Ela havia perdido o marido em um acidente e ficado com 3 filhos pequenos para criar. Não tinha educação formal, não tinha recursos financeiros, não tinha família que pudesse ajudá-la. Segundo todos os padrões humanos, ela e seus filhos deveriam ter afundado na miséria.
Mas aquela mulher tinha algo que transcendia todas as limitações humanas. Ela tinha fé em um Deus que supre todas as necessidades segundo suas riquezas, na glória. Durante anos, eu acompanhei a história daquela família. Deus abriu portas sobrenaturais de provisão. Pessoas desconhecidas apareciam no momento certo com ajuda financeira. Oportunidades de trabalho surgiam de lugares inesperados. Os filhos receberam bolsas de estudo que lhes permitiram completar a educação. Quando encontrei aquela mulher novamente, quase 10 anos depois, ela havia se tornado uma líder respeitada em sua comunidade. Seus filhos eram adultos bem-sucedidos e testemunhas vivas do poder de Deus. E ela liderava um ministério de apoio a viúvas e órfãos que impactava centenas de famílias. A graça de Deus não apenas a sustentou durante os anos difíceis, a transformou em um instrumento de bênção para outros que passavam pelas mesmas dificuldades que ela havia enfrentado. Você precisa entender que quando Deus permite que você chegue ao fim de suas próprias forças, não é para te destruir, é para te mostrar que Ele tem recursos infinitos à sua disposição. Quando você não pode mais confiar em suas próprias habilidades, é forçado a descobrir as habilidades ilimitadas de Deus. Quando suas próprias forças se esgotam, você descobre que a força do Senhor jamais se esgota. O profeta Isaías escreveu palavras que têm sustentado milhões de crentes ao longo dos séculos. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 29, 31. Note que a promessa não é para os que são naturalmente fortes, mas para os que aprenderam a esperar no Senhor. A renovação das forças não vem através do descanso humano ou da alimentação natural. Vem através da dependência divina e da esperança colocada exclusivamente em Deus. Talvez você esteja passando por um momento em sua vida onde sente que suas forças se esgotaram completamente. Talvez você tenha lutado tanto e por tanto tempo que não consegue mais enxergar como vai continuar. Talvez as pressões da vida tenham te deixado emocionalmente exausto, espiritualmente seco, fisicamente debilitado. Se esse é o seu caso, quero que você saiba que está exatamente no lugar onde Deus pode fazer o melhor trabalho em sua vida. É quando chegamos ao fim de nós mesmos que finalmente descobrimos o início de Deus em nossa experiência. É quando nossa sabedoria se prova inadequada, que começamos a buscar a sabedoria que vem do alto. É quando nossa força se esgota que descobrimos que a força do Senhor é infinita e está disponível para todos os que creem. O quarto aspecto fundamental que precisamos compreender sobre o padrão divino de exaltação é que o tempo de Deus é sempre perfeito. Esta é talvez uma das verdades mais difíceis de aceitar quando estamos no meio da luta. Quando os sonhos parecem ter sido adiados indefinidamente, quando vemos outros serem promovidos enquanto nós permanecemos nas sombras da espera. Mas o tempo de Deus nunca está atrasado nem adiantado. Está sempre perfeitamente calibrado com seu plano eterno para a nossa vida e para o cumprimento de seus propósitos soberanos. Quando Deus decide exaltar alguém, todos os fatores necessários para que essa exaltação produza o máximo de glória para Ele e o máximo de bem para seu povo convergem no momento certo. Consideremos novamente o exemplo de José. Porque Deus esperou exatamente 14 anos
Desde quando José tinha 17 anos até quando tinha 31, para tirá-lo da prisão e colocá-lo no trono do Egito? Por que não 12 anos? Por que não 16? Porque durante esses 14 anos específicos, várias coisas estavam acontecendo simultaneamente. Primeiro, o caráter de José estava sendo moldado e testado em diferentes situações. Ele aprendeu a servir fielmente na casa de Potifar, demonstrou integridade moral quando foi tentado pela esposa de seu senhor, mostrou liderança natural mesmo no cárcere e desenvolveu a capacidade de interpretar sonhos através de sua comunhão com Deus. Cada experiência era uma peça necessária do quebra-cabeças que o preparava para governar o Egito. Segundo, as condições políticas e econômicas do Egito estavam sendo preparadas por Deus para que, quando José chegasse ao poder, ele encontrasse exatamente as circunstâncias que tornariam possível implementar o plano divino de preservação durante os anos de fome. Se ele tivesse sido exaltado antes ou depois, as condições não teriam sido as ideais. Terceiro, a família de José em Canaã estava passando por um processo que os levaria eventualmente ao Egito durante a fome, cumprindo assim a profecia que Deus havia dado a Abraão sobre seus descendentes serem peregrinos em terra estranha por 400 anos. Tudo estava interconectado no plano soberano de Deus. Você vê que quando Deus finalmente exaltou José, não foi apenas para benefício pessoal dele. Foi para preservar 2 nações inteiras durante 7 anos de fome devastadora. Foi para posicionar a família escolhida de Deus no lugar certo para se multiplicar e se tornar uma grande nação. Foi para estabelecer José como um tipo profético do Messias que viria, que também seria rejeitado por seus irmãos, mas depois se tornaria o Salvador de seu povo. O tempo de Deus sempre leva em consideração fatores que nossa mente limitada não consegue perceber. Ele vê não apenas nossa situação individual, mas também como nossa história se conecta com a história de outras pessoas, como nosso chamado se relaciona com seu plano para nossa geração, como nossa exaltação pode contribuir para o avanço de seu reino na terra. Durante meu ministério, vi incontáveis vezes como o timing divino era absolutamente perfeito, mesmo quando na época parecia estar atrasado. Lembro-me de quando tentamos organizar nossa primeira grande cruzada evangelística em Los Angeles em 1949. Enfrentamos oposição, falta de recursos, problemas logísticos que pareciam insuperáveis. Várias vezes estive tentado a cancelar tudo e aceitar que talvez não fosse ainda o tempo certo. Mas algo em meu coração me dizia para perseverar, para confiar que se Deus havia colocado aquela visão em meu coração, Ele também proveria os meios para sua realização. A cruzada finalmente aconteceu e durou muito mais tempo do que havíamos planejado originalmente. Milhares de pessoas entregaram suas vidas a Cristo. Jornalistas importantes cobriram os eventos, dando ao nosso ministério uma projeção nacional que jamais poderíamos ter conseguido por esforços humanos. Mais tarde descobri que se a cruzada tivesse acontecido 6 meses antes ou 6 meses depois, não teria tido o mesmo impacto. O timing foi perfeito, porque certas pessoas-chave estavam na cidade exatamente naquelas semanas. Certas circunstâncias sociais haviam criado uma abertura especial para a mensagem do Evangelho, e certos eventos mundiais tinham preparado os corações das pessoas para buscar respostas espirituais. Se você está vivendo hoje um período de espera prolongada, se seus sonhos parecem estar em suspensão há anos, se você sente que Deus esqueceu de seus planos para a sua vida, preciso que você
Compreenda que o relógio de Deus marca um tempo diferente do nosso. Ele não mede o tempo apenas em minutos, horas, dias e anos. Ele mede o tempo em termos de preparação completa, de condições ideais, de máximo impacto para a glória de seu nome. Pedro escreveu que há uma coisa, amados, que não deveis ignorar, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, 8, 9. O que parece demora para nós é paciência de Deus, garantindo que tudo esteja perfeitamente alinhado para o cumprimento de seus propósitos eternos. Há uma história que ouvi de um velho pastor que ilustra perfeitamente esta verdade. Um agricultor plantou uma semente de carvalho em seu quintal e ficou impaciente porque ela não crescia tão rapidamente quanto esperava. Todos os dias ele ia até o local e se perguntava por que a árvore não estava maior. Decidiu ajudar cavando ao redor das raízes para ver se estava crescendo. Anos depois, um amigo visitou o agricultor e viu um carvalho magnífico sombreando todo o quintal. Quanto tempo levou para esta árvore crescer? Perguntou o amigo. Cerca de 50 anos, respondeu o agricultor. Mas pensei que você tinha me dito que plantou esta árvore há apenas 5 anos. O agricultor sorriu. Eu plantei há 5 anos, mas Deus começou a prepará-la 50 anos antes disso. Deus começa a preparar nossa exaltação muito antes de a plantarmos como semente de oração em nosso coração. Ele já estava trabalhando nas circunstâncias, nas pessoas, nas oportunidades que serão necessárias para que, no tempo certo, tudo se alinhe perfeitamente para o cumprimento de seus planos para a nossa vida. O quinto princípio que governa a economia divina da exaltação é a realidade gloriosa de que quando Deus decide exaltar alguém, nenhuma força no céu, na terra ou no inferno pode impedir. Esta é uma verdade que deve encher seu coração de esperança mesmo nos momentos mais sombrios de sua jornada. Não importa quantos inimigos se levantem contra você, não importa quantas portas sejam fechadas em sua face, não importa quantas vezes você seja rejeitado ou desprezado. Quando chegar o tempo determinado por Deus para sua exaltação, ela acontecerá de maneira inquestionável e irreversível. O salmista Davi, que experimentou esta verdade em sua própria vida, escreveu: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Salmo 75, 6, 7. A exaltação verdadeira não vem através de conexões políticas, não vem através de estratégias de marketing pessoal, não vem através de manipulação ou bajulação. Ela vem exclusivamente de Deus, e quando vem de Deus, é estabelecida para sempre. Durante os anos em que Davi fugia de Saul, houve 2 ocasiões em que ele teve a oportunidade perfeita de matar o rei que o perseguia e, assim, assumir imediatamente o trono que Deus havia prometido a ele. Na caverna de En-Gedi e mais tarde no acampamento onde Saul dormia, Davi poderia ter resolvido seu problema com um movimento rápido de sua espada. Seus homens até o encorajaram a fazer isso, interpretando essas oportunidades como sinais de que Deus estava entregando Saul em suas mãos. Mas Davi recusou tocar no ungido do Senhor. Ele compreendeu um princípio fundamental. Se Deus o havia ungido para ser rei, Deus também se encarregaria de colocá-lo no trono no tempo certo e da maneira certa. Ele não precisava usar métodos carnais para alcançar promessas espirituais. Ele não precisava forçar o cumprimento das promessas divinas através de ações humanas.
Quando finalmente chegou o tempo de Deus para Davi ser coroado rei, aconteceu de uma maneira que glorificou completamente o nome do Senhor. Saul morreu. Em batalha contra os filisteus, as tribos de Israel reconheceram naturalmente a liderança de Davi, e ele foi ungido rei sem derramamento de sangue inocente, sem conspiração política, sem mancha em sua reputação. Toda a glória foi dada a Deus, porque foi claramente Ele quem havia operado todas as circunstâncias. Este mesmo princípio se aplica à sua vida hoje. Se Deus colocou sonhos em seu coração, se Ele lhe deu visões sobre seu futuro, se você sente um chamado divino para algo específico, você não precisa usar métodos questionáveis para fazer essas coisas acontecerem. Você não precisa se autopromover de maneira desesperada. Você não precisa competir deslealmente com outros ou derrubar pessoas para subir. Permaneça no caminho da integridade. Continue fazendo o que é certo, mesmo quando parece que isso está te prejudicando. Mantenha-se fiel aos princípios bíblicos, mesmo quando outros ao seu redor estão tomando atalhos morais. Confie que o mesmo Deus que lhe deu a promessa também tem o poder e a sabedoria para cumpri-la no tempo certo e da maneira certa. Lembro-me de um jovem executivo cristão que conheci durante uma de nossas conferências empresariais. Ele trabalhava em uma empresa onde a corrupção era prática comum. Seus colegas regularmente ofereciam propinas, falsificavam relatórios e usavam informações privilegiadas para ganhos pessoais. Ele foi repetidamente tentado a fazer o mesmo, especialmente quando viu que aqueles que agiam desonestamente eram promovidos rapidamente enquanto ele permanecia na mesma posição. Durante anos, aquele jovem manteve sua integridade mesmo quando isso parecia estar prejudicando sua carreira. Ele recusou participar de esquemas corruptos, reportou apenas números reais, tratou clientes e fornecedores com honestidade absoluta. Seus colegas zombavam dele, chamando-o de ingênuo e idealista. Seus superiores o consideravam inflexível e difícil de trabalhar. Mas Deus estava vendo tudo. Anos depois, quando um escândalo de corrupção explodiu naquela empresa, muitos executivos foram presos ou demitidos. A empresa quase faliu e teve que ser completamente reestruturada. Quando chegou a hora de escolher nova liderança, os investidores procuraram pessoas com reputação inabalável de integridade. Aquele jovem executivo, que havia sido desprezado por sua honestidade, foi promovido diretamente para a presidência da empresa. Sua exaltação não veio através de métodos humanos ou manipulação política. Veio através da fidelidade de Deus para com aqueles que permanecem fiéis a Ele. E quando veio, ninguém podia questionar que ele merecia a posição, porque sua integridade havia sido testada e provada durante anos de adversidade. Você pode estar enfrentando hoje pressões para comprometer seus princípios, para tomar atalhos morais, para usar métodos questionáveis para avançar em sua carreira ou ministério. Mas lembre-se de que quando você usa métodos carnais para alcançar objetivos espirituais, você pode até conseguir uma posição, mas não terá a unção de Deus sobre ela. Você pode conseguir reconhecimento humano, mas perderá a aprovação divina. Você pode alcançar sucesso terreno, mas comprometer seu destino eterno. A exaltação que vem de Deus é sempre acompanhada de sua bênção, de sua unção, de sua proteção sobrenatural. Quando Deus exalta alguém, Ele também lhe dá a graça necessária para lidar com a nova posição, a sabedoria para tomar decisões corretas e a proteção contra os perigos que vêm com o poder e a influência. O profeta Daniel é outro exemplo magnífico desta verdade. Durante todo o seu tempo de serviço no Império Babilônico e depois no Império Persa, ele manteve sua integridade espiritual,
mesmo quando isso o colocou em conflito direto com as leis do reino. Ele recusou-se a contaminar-se com a comida do rei. Continuou orando ao Deus de Israel, mesmo quando isso foi proibido por decreto real. E sempre falou a verdade aos reis, mesmo quando essa verdade era desagradável. Por causa de sua fidelidade, Daniel enfrentou perseguição, foi lançado na cova dos leões, viu seus amigos serem jogados na fornalha ardente. Mas em cada situação, Deus o livrou de maneira sobrenatural. E não apenas o livrou, o exaltou. Daniel serviu com honra em 3 reinos diferentes, foi conselheiro de múltiplos imperadores e recebeu revelações proféticas que impactaram toda a história humana subsequente. A exaltação de Daniel não dependeu de sua capacidade de se adaptar aos sistemas corruptos dos reinos pagãos. Dependeu de sua fidelidade inabalável ao Deus de Israel. E quando Deus o exaltou, foi de tal maneira que até os reis pagãos reconheceram que o Deus de Daniel era supremo sobre todos os outros deuses. Preciso que você compreenda que o mesmo Deus que exaltou José, Davi, Daniel e incontáveis outros, servos fiéis ao longo da história, está vivo hoje e continua operando pelos mesmos princípios. Ele ainda observa aqueles que permanecem fiéis durante os tempos de provação. Ele ainda registra cada ato de integridade praticado quando ninguém está vendo. Ele ainda recompensa aqueles que escolhem obedecer à sua palavra, mesmo quando isso parece prejudicial para seus interesses imediatos. Quando chegar o tempo determinado por Deus para sua exaltação, ela acontecerá de uma maneira que será claramente sobrenatural. As pessoas que te conhecem dirão: isso só pode ter sido Deus. As circunstâncias se alinharão de tal forma que será impossível atribuir seu sucesso a fatores puramente humanos. Portas se abrirão que você nem sabia que existiam. Oportunidades surgirão de direções completamente inesperadas. Pessoas influentes que você nunca conheceu começarão a falar bem de você. E o mais importante, você saberá em seu coração que não foi sua habilidade, sua estratégia ou sua manipulação que produziu aqueles resultados. Você saberá que foi a mão poderosa de Deus operando em seu favor. E essa consciência manterá seu coração humilde, mesmo no meio da exaltação, garantindo que você continue sendo um instrumento útil nas mãos do Senhor. O 6º aspecto crucial da exaltação divina é que ela sempre vem acompanhada de responsabilidades proporcionais. Deus nunca exalta alguém apenas para seu benefício pessoal ou para sua glorificação própria. Quando Ele levanta uma pessoa, é sempre com o propósito de que essa pessoa seja uma bênção para outros, um instrumento de seus propósitos na terra, um canal através do qual sua graça e sua verdade possam fluir para alcançar vidas que precisam ser tocadas pelo poder divino. Esta é uma verdade que deve encher seu coração ao mesmo tempo de expectativa e de santo temor. Expectativa, porque significa que Deus tem planos grandiosos para usar sua vida de maneiras que talvez você nem consegue imaginar ainda. Santo temor, porque significa que com grandes privilégios vêm grandes responsabilidades, e você precisará prestar contas ao Senhor de como usou tudo o que Ele colocou em suas mãos. Jesus ensinou claramente este princípio quando disse: "E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá." Lucas 12:48. A exaltação divina não é um prêmio que Deus nos dá para que possamos desfrutar egoisticamente. É uma ferramenta que Ele nos confia para que possamos ser mais efetivos em servir seus propósitos e abençoar seu povo. Consideremos mais uma vez o exemplo de José.
Quando ele foi exaltado ao trono do Egito, não foi para que ele pudesse viver luxuosamente e se vingar de todos que o haviam maltratado. Foi para que ele pudesse administrar sabiamente os recursos de uma nação inteira durante 7 anos de abundância, preparando-se para os 7 anos de fome que viriam depois. Foi para que ele pudesse salvar não apenas o Egito, mas todas as nações circunvizinhas que dependiam do Egito para sobreviver durante a crise. A posição de José lhe deu poder imenso, mas também responsabilidade proporcional. Ele teve que tomar decisões que afetavam milhões de vidas. Ele teve que gerenciar recursos em uma escala que poucos homens na história jamais experimentaram. Ele teve que manter a integridade moral e espiritual, mesmo quando tinha poder absoluto sobre seus inimigos. E note como José usou sua posição quando seus irmãos, os mesmos que o haviam vendido como escravo, vieram ao Egito buscando alimento durante a fome. Ele não usou seu poder para se vingar. Em vez disso, ele os perdoou, proveu para todas as suas necessidades e os trouxe para viver no Egito, onde poderiam prosperar durante os anos restantes da fome. Sua exaltação se tornou uma bênção não apenas para ele, mas para toda a família de Abraão. Durante meu ministério evangelístico, vi essa verdade se manifestar incontáveis vezes. Deus exaltou nosso ministério, dando-nos plataformas cada vez maiores, audiências cada vez mais amplas, recursos cada vez mais abundantes. Mas com cada nova bênção veio também uma nova responsabilidade. Quando pregávamos para 100 pessoas, tínhamos responsabilidade por 100 almas. Quando pregávamos para 100.000 pessoas, tínhamos responsabilidade por 100.000 almas. Lembro-me particularmente de nossa cruzada em Nova York em 1957. Durante 16 semanas, mais de 2 milhões de pessoas assistiram às reuniões no Madison Square Garden e em outras locações pela cidade. Mais de 50.000 pessoas entregaram suas vidas a Cristo. Foi uma das experiências mais gloriosas de todo o nosso ministério. Mas com aquela bênção extraordinária, veio também uma carga extraordinária. Sabíamos que milhões de pessoas ao redor do mundo estavam observando o que acontecia em Nova York. Sabíamos que o futuro do evangelismo em massa na América poderia ser determinado pelo sucesso ou fracasso daquela cruzada. Sabíamos que cada palavra que falássemos seria escrutinizada. Cada decisão que tomássemos seria analisada. Cada ação nossa seria interpretada como representativa do Evangelho de Cristo. A pressão era imensa, mas Deus nos deu a graça necessária para carregar aquela responsabilidade. E o resultado foi que não apenas Nova York foi impactada, mas o movimento evangelístico em toda a América recebeu um novo impulso que durou por décadas. Igrejas foram revitalizadas, ministérios foram fortalecidos e uma nova geração de evangelistas foi inspirada a dedicar suas vidas à pregação do Evangelho. Você precisa entender que se Deus está preparando você para uma posição de maior influência, se Ele está moldando seu caráter para carregar responsabilidades maiores, se Ele está expandindo sua capacidade para impactar mais vidas, isso significa que Ele confia em você para usar essa exaltação de maneira que traga glória para seu nome e bênção para seu povo. Isso deve nos encher de humildade, não de orgulho. Deve nos levar a buscar mais de Deus, não menos. Deve nos fazer mais dependentes da graça divina, não mais confiantes em nossas próprias habilidades. Porque quanto maior a plataforma que Deus nos dá, maior nossa necessidade de sua sabedoria, de seu poder e de sua direção constante. Há uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo hoje. Se Deus te exaltasse amanhã para a posição que
Você tem sonhado. Se ele abrisse as portas que você tem pedido para ele abrir, se ele te desse a influência que você tem desejado ter, como você usaria essas bênçãos? Seria para se glorificar ou para glorificar a Deus? Seria para acumular riquezas pessoais ou para avançar o reino dos céus? Seria para se vingar de seus inimigos ou para ser uma bênção até mesmo para aqueles que te maltrataram? Sua resposta a essas perguntas revelará se você está verdadeiramente preparado para a exaltação que Deus tem em mente para você. E se você descobrir que seus motivos ainda não estão completamente puros, não se desespere. Isso é exatamente porque Deus permite períodos de provação e refinamento antes da exaltação. Ele quer garantir que quando você receber poder e influência, você os usará de maneira que honre seu nome e beneficie seu reino. O sétimo princípio fundamental sobre a exaltação divina é que ela sempre produz multiplicação. Quando Deus exalta alguém, não é apenas para beneficiar aquela pessoa individualmente, mas para que através daquela pessoa, muitas outras sejam alcançadas, encorajadas, transformadas e também exaltadas. A bênção de Deus tem um efeito multiplicador, que se espalha muito além da vida da pessoa que foi inicialmente abençoada. Vemos este padrão claramente na vida de Abraão. Quando Deus o chamou e prometeu abençoá-lo, a promessa incluía não apenas bênção pessoal, mas também o compromisso de que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12:3. A exaltação de Abraão não era um fim em si mesma, era o meio através do qual Deus planejava alcançar toda a humanidade com sua graça redentora. Da mesma forma, quando Deus exaltou Moisés para liderar Israel para fora do Egito, não foi apenas para que Moisés tivesse uma carreira bem-sucedida como líder, mas para que através de sua liderança uma nação inteira fosse libertada da escravidão e estabelecida como povo de Deus na terra prometida. A influência de Moisés se multiplicou através das vidas de milhões de israelitas e continua impactando toda a história humana até hoje. Este princípio de multiplicação é fundamental para entendermos por que Deus às vezes demora tanto para nos exaltar. Ele não está apenas preparando nós individualmente, ele está preparando também todas as pessoas que serão impactadas através de nossa exaltação. Ele está organizando circunstâncias, conectando relacionamentos e coordenando eventos de tal maneira que quando nossa exaltação finalmente acontecer, ela produzirá o máximo de fruto multiplicado possível. Durante os anos de formação do nosso ministério evangelístico, muitas vezes me perguntei por que certas oportunidades demoravam tanto para se materializar. Por que não podíamos ter acesso imediato aos grandes estádios, às redes de televisão, aos recursos financeiros que sabíamos que seriam necessários para alcançar multidões com o Evangelho? Porque tínhamos que começar com reuniões pequenas em igrejas locais e crescer gradualmente ao longo de anos. Mais tarde, compreendi que Deus estava usando aqueles anos de crescimento gradual para desenvolver não apenas minha capacidade de pregar para multidões, mas também para formar uma equipe de ministério que seria capaz de lidar com as demandas logísticas de cruzadas massivas. Ele estava estabelecendo relacionamentos com pastores e líderes cristãos que se tornariam parceiros fundamentais para o sucesso das cruzadas futuras. Ele estava construindo uma reputação de integridade e fidelidade bíblica, que seria essencial quando começássemos a receber atenção nacional e internacional. Quando finalmente chegou o tempo das grandes cruzadas, descobrimos que cada pessoa em nossa equipe tinha sido especificamente preparada por Deus para sua função.
O diretor musical havia desenvolvido durante anos a habilidade de liderar milhares de pessoas em adoração. O coordenador de aconselhamento havia sido treinado em métodos efetivos de discipulado pessoal. Os técnicos de som e iluminação haviam aperfeiçoado suas habilidades em contextos menores antes de ter que trabalhar em estádios enormes. E mais importante ainda, os pastores locais que se tornaram nossos parceiros principais haviam desenvolvido durante anos ministérios sólidos em suas próprias comunidades, o que significava que as pessoas que se convertiam durante nossas cruzadas tinham igrejas locais fortes para onde poderiam ser direcionadas para crescimento espiritual contínuo. Você vê como Deus havia orquestrado tudo de tal maneira que quando nossa exaltação finalmente aconteceu, ela produziu multiplicação exponencial. Não fomos apenas nós que fomos exaltados. Através de nosso ministério, milhares de pastores locais foram encorajados e fortalecidos. Milhões de pessoas foram alcançadas com o Evangelho. Centenas de evangelistas jovens foram inspirados a dedicar suas vidas à pregação. O movimento evangelístico global recebeu um novo impulso que durou por gerações. Esta é a maneira como Deus trabalha. Quando Ele exalta uma pessoa, Ele já tem em mente todas as outras pessoas que serão impactadas através daquela exaltação. E Ele espera até que todas as condições estejam perfeitamente alinhadas para que a multiplicação seja maximizada. Se você sente que Deus tem chamado você para algo que impactará muitas vidas, seja na área ministerial, empresarial, educacional, artística ou qualquer outra esfera da sociedade, você precisa entender que sua preparação individual é apenas uma parte do processo. Deus também está preparando todas as pessoas que serão tocadas através de seu ministério futuro. Ele está moldando os corações das pessoas que um dia ouvirão sua mensagem. Ele está preparando as circunstâncias que criarão abertura para seu tipo específico de contribuição. Ele está formando a equipe que trabalhará com você. Ele está estabelecendo os recursos que serão necessários para sustentar o trabalho que você fará. Ele está coordenando uma sinfonia complexa de fatores humanos e divinos que convergirão no momento certo para produzir multiplicação extraordinária. Isso significa que você não deve se impacientar com o tempo de preparação. Em vez disso, use este tempo para se tornar a melhor versão possível de si mesmo. Desenvolva suas habilidades ao máximo. Estude, aprenda, cresça em todas as áreas relevantes para seu chamado e futuro. Construa relacionamentos sólidos baseados em integridade e amor genuíno. Manita sabedoria e amor já havia separado para nós desde antes da fundação do mundo. Quando Billy Graham falava sobre o jejum, seus olhos se enchiam de uma convicção que só vem de quem experimentou pessoalmente a resposta de Deus através desta prática milenar. Ele sabia que o jejum não é apenas a abstenção de alimento, mas um grito silencioso que sobe aos céus carregando uma mensagem cristalina: Senhor, sem ti eu nada posso. É a declaração mais honesta que um ser humano pode fazer diante do Criador, o reconhecimento absoluto de nossa total dependência daquele que é a fonte de toda vida, toda força, toda esperança. Vivemos em uma geração que busca soluções rápidas, respostas instantâneas, milagres expressos. A sociedade moderna nos condicionou a esperar gratificação imediata em todas as áreas da vida. E, tragicamente, essa mentalidade invadiu também nossa vida espiritual. Queremos que Deus responda em nosso tempo, de acordo com nossos cronogramas,
seguindo nossos planos cuidadosamente elaborados. Mas Deus não é um servo de nossas expectativas temporais. Ele é o Senhor do tempo, aquele que vê o final desde o princípio, que conhece o propósito por trás de cada estação de espera que permite em nossas vidas. É precisamente nestes momentos de silêncio divino aparente, quando todas as portas parecem hermeticamente seladas e não há resposta visível no horizonte, que o Senhor nos chama para um passo de fé que poucos têm coragem de dar. O jejum representa a morte voluntária de nossa vontade própria, o sacrifício consciente de nossos desejos carnais em favor de uma comunhão mais profunda com o Eterno. É neste ato de despojamento que descobrimos uma verdade paradoxal. Quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos, mais somos preenchidos da presença divina. A palavra de Deus está repleta de relatos extraordinários onde o jejum funcionou como uma chave que abriu portas que homens, em sua força e sabedoria naturais, jamais conseguiriam abrir. Não são histórias fictícias criadas para entreter ou impressionar. São testemunhos reais de pessoas que ousaram crer que existe um poder sobrenatural disponível para aqueles que se dispõem a pagar o preço da entrega total. Consideremos o caso extraordinário de Esther, uma jovem judia órfã que se tornou rainha de um império, mas que enfrentou o maior desafio de sua vida quando um decreto de morte foi assinado contra todo o seu povo. Esther não possuía exército próprio, não tinha influência política estabelecida, não dispunha de recursos financeiros para subornar autoridades ou contratar mercenários. Humanamente falando, ela estava completamente indefesa diante de uma sentença de genocídio que se aproximava como uma tempestade inevitável. Mas Esther conhecia um segredo que os poderosos deste mundo desconhecem. Ela sabia que existe um poder superior a todos os tronos terrestres, uma autoridade que governa sobre reis e rainhas, e que este poder pode ser acessado através de práticas espirituais que a maioria considera antiquadas ou irrelevantes. Por isso, diante da impossibilidade humana, Esther não recorreu à política ou à diplomacia como primeira estratégia. Ela convocou seu povo para 3 dias de jejum. Durante 3 dias, Esther e todo o povo judeu no reino de Assuero se abstiveram completamente de alimento e bebida. Por 3 dias, eles humilharam seus corpos diante do Senhor, buscando sua face, com uma intensidade que só nasce do desespero santificado. Por 3 dias, eles clamaram ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lembrando-o das promessas feitas aos patriarcas e suplicando misericórdia em sua hora mais sombria. O que aconteceu após esses 3 dias de jejum é uma das demonstrações mais dramáticas do poder de Deus registradas na história humana. O coração do rei Assuero foi tocado de uma forma sobrenatural. Ele estendeu o cetro dourado para Esther quando ela se aproximou sem ser chamada. Concedeu-lhe audiência quando ela poderia ter sido executada por quebrar o protocolo real. E mais extraordinário ainda, permitiu que ela revertesse completamente o decreto de morte que havia sido selado com o anel real. 3 dias de jejum derrubaram o medo que paralisava o coração de Esther e abriram o coração de um rei pagão para favorecer o povo de Deus. 3 dias de abstenção voluntária moveram a mão do Onipotente para transformar uma sentença de morte em uma vitória esmagadora. O que exércitos não poderiam conquistar, o que ouro não poderia comprar, o que influência política não poderia garantir, o jejum alcançou em apenas 3 dias. Examinemos também o testemunho do profeta Daniel, um homem que dedicou sua vida inteira ao serviço do Altíssimo, mesmo vivendo como cativo em terra estrangeira. Daniel era conhecido por sua vida de oração consistente,
sua fidelidade inabalável às leis de Deus e sua sabedoria extraordinária que impressionava reis e príncipes. Porém, houve um momento específico em sua jornada onde ele sentiu necessidade de buscar uma revelação especial do Senhor através do jejum. Daniel desejava compreender os mistérios proféticos relacionados ao futuro de seu povo. Queria entender os tempos e as estações que Deus havia estabelecido para Israel. Ansiava por receber clareza divina sobre questões que permaneciam ocultas aos olhos humanos. Ele sabia que algumas revelações não vêm através de oração casual ou busca superficial. Certas verdades celestiais só são desvendadas para aqueles que demonstram a seriedade de seu desejo através de sacrifício pessoal. Por isso, Daniel se consagrou ao jejum por 21 dias. Durante 3 semanas completas, ele se absteve de carnes deliciosas, de vinhos e de todos os prazeres culinários, alimentando seu corpo apenas com o essencial para manter-se vivo, enquanto sua alma se banqueteava na presença do Senhor. Foi um período de intensa busca espiritual, de comunhão profunda com o Eterno, de morte gradual aos desejos carnais em favor de uma fome crescente pelas coisas celestiais. A resposta de Deus a esta consagração foi extraordinária. No final do período de jejum, o Senhor enviou o anjo Gabriel com revelações tão profundas e abrangentes que influenciariam a interpretação profética até os dias atuais. Daniel recebeu visões sobre o futuro de impérios mundiais, compreendeu mistérios sobre a vinda do Messias, teve acesso a informações sobre os últimos tempos que permaneceram seladas até o tempo do fim. O que é ainda mais impressionante é que Gabriel revelou a Daniel que suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia, mas que houve uma batalha espiritual intensa nos lugares celestiais que impediu a entrega imediata da resposta. O príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias até que Miguel, um dos principais príncipes celestiais, veio ajudar na batalha espiritual, permitindo finalmente que Gabriel chegasse até Daniel com a revelação solicitada. Esta narrativa nos ensina algo profundo sobre a natureza espiritual do jejum. Quando jejuamos com sinceridade, não estamos apenas exercitando disciplina pessoal ou demonstrando nossa seriedade diante de Deus. Estamos entrando numa guerra espiritual que se trava em dimensões invisíveis aos olhos humanos. Nosso jejum se torna uma arma poderosa que fortalece as forças celestiais em sua luta contra as potestades das trevas que Autumn sketches, quiet signs on the paths we leave behind. Golden leaves like letters fall, writing routes we can recall. Every step a faded trace, carried in the wind's embrace. Footprints vanish with the breeze, but these leaves show where we'll be. Hold the trembling in your hand, feel the map of shifting lands. Though the ground might fade away, the map remains in what we say. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by falling leaves, lead me where my spirit breathes. Shadows dance in amber light, shaping stories out at night. Lanes of gold and lanes of rust, trust the path that drifted dust. If the world forgets your name, don't you dare forget the flame. In the rustle of the trees, your direction rides the breeze.
Lift your eyes to open skies, where the fallen leaf survives. In the drift and in the fall, find the map beyond it all. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by fallen leaves, lead me where my spirit breathes. When the storms erase the lines, when the days become unkind, I'll listen to the rustling trees, let them draw the paths I need. No direction carved in stone, only wings of winds we've thrown. I'll wander with a heart that grieves, yet guided by those fallen leaves. Maps written by fallen leaves carry hopes through silent deeds. Every bend and every turn teaches what we need to learn. Even if the path deceives, I'll believe in what it gives. Maps written by fallen leaves lead me home when hope believes. Oh.